queridos ouvintes, queridos irmãos, querida família, cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria, fé e gratidão ao Senhor nosso Deus por estarmos aqui no programa da edição Perseverando em Oração, através das ondas sonoras da Rádio Fidelidade com Deus. Nós agradecemos a Deus por este momento tão especial de podermos adorar, glorificar, exaltar, bendizer, enaltecer e divulgar o nome santo e precioso de Jesus Cristo. Porque quando nós estamos na presença do Senhor nosso Deus, o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá fortaleza e nós ficamos fortalecidos para engrandecer o nome do Senhor. E esta rádio, a finalidade dela é engrandecer o nome do Senhor. E nesta edição desta rádio, nós aqui estamos através da Rádio Fidelidade com Deus, das ondas sonoras desta rádio, e nós convidamos você a unir a nossa fé neste momento para nós entrarmos na presença do Senhor nosso Deus. Convidamos você para, neste momento, unirmos a nossa fé junto ao Senhor nosso Deus para glorificarmos, exaltarmos, apresentarmos as nossas vidas diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então convidamos a todos a estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Grande e poderoso Deus, grande e poderoso Pai que estás nos céus. Neste momento, meu Pai, quando nós entramos na Tua presença santa e gloriosa, nós te pedimos, poderoso Deus e poderoso Pai, que Tu venhas consagrar este momento, que Tu venhas nos cercar com muralhas de fogo celestial, que Tu venhas, meu Senhor, derramar a unção do Teu Espírito Santo sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre o nosso irmão que está na técnica, sobre, meu Senhor, todos os ouvintes que estão na escuta das ondas sonoras da Rádio Fidelidade com Deus. Nós aqui estamos agradecendo ao Senhor por este momento. Nós estamos agradecendo ao Senhor por esta rádio que pode estar divulgando no Instagram, pode estar divulgando no YouTube, no Face e a nação brasileira e as nações estrangeiras. Que esta rádio alcance você para juntos glorificarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor, porque só o nosso Deus é digno de toda adoração, só o nosso Deus é digno de todo louvor, só o nosso Deus é digno de toda a nossa gratidão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você, ouvinte, o momento é de reverência, o momento é de santidade, o momento é de temor, o momento é de adoração ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor neste momento, Pai, quando nós entregamos a Rádio Fidelidade com Deus nas Tuas mãos, quando nós entregamos todos os participantes que irão ter o programa nesta rádio, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, meu Senhor, e te pedimos que o Teu Espírito Santo tome o primeiro lugar nesta rádio, tome o primeiro lugar em todas as programações desta rádio, tome o primeiro lugar, meu Senhor, porque aqui nós não queremos falar de religião, não, mas nós queremos adorar o nome santo e precioso de Jesus Cristo, que é esta a finalidade da Rádio Fidelidade com Deus. Nós aqui, Pai, aleluia, Pai, que
todos os ouvintes neste momento, Pai, sejam abençoados por Ti, que todas as famílias, meu Senhor, aleluia, que estejam na escuta da Rádio Fidelidade com Deus, todas as famílias sejam, meu Senhor amado, Pai, abençoadas por Ti, que a cura, que tudo aquilo, meu Senhor amado, que tem prejudicado as famílias, meu Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que todas as ações malignas, que todas as ações diabólicas, que todas as ações do inferno, meu Senhor, nós anulamos e mandamos para o mais profundo do abismo sem retorno, em nome de Jesus Cristo. Colocamos as nossas famílias, Pai, nas Tuas mãos, colocamos a nossa parentela nas Tuas mãos, colocamos, meu Senhor amado, este programa Perseverando em Oração nas Tuas mãos, meu Senhor, porque tudo que nós estamos fazendo aqui, Pai, que nós venhamos a desaparecer e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, o Teu nome seja bendito, o Teu nome seja honrado, meu Senhor amado, porque esta é a finalidade da Rádio Fidelidade com Deus, te adorar e te glorificar, e nós queremos convidar o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, meu Senhor, nos ajudar a saber, meu Senhor amado, aleluia, está diante da Tua santa e bendita presença, meu Senhor. Pai querido que estás nos céus, Tu sabes a necessidade de cada uma pessoa, Tu sabes o que cada pessoa está passando, as lutas, as portas fechadas, meu Senhor, mas a Tua palavra diz que Tu é quem abre as portas, aleluia, aleluia, Pai de glória, e nós te pedimos, meu Senhor, que o Teu Espírito Santo venha alcançar cada ouvinte da Rádio Fidelidade com Deus, e aqui, Pai, nós agradecemos ao Senhor, nós colocamos, meu Senhor amado, a leitura da palavra de Deus diante da Tua santa e bendita presença, meu Senhor, para que todos os ouvintes venham se fortalecer em Ti, na força do Teu poder, porque a Tua palavra, ela nos revigora, a Tua palavra nos dá força, a Tua palavra, meu Senhor amado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos enche do Teu poder santo. E aqui, Pai, nós agradecemos a Ti, meu Pai, e te pedimos, meu Senhor, mais uma vez, que a Tua presença santa e gloriosa, a presença do Teu Espírito Santo de Deus, esteja conosco neste programa, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nós já oramos, eu creio que o Senhor já derramou as bênçãos sobre as nossas vidas, e aqui nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 148. Eu lembro que um certo momento eu já até falei na rádio sobre este salmo, mas o Senhor disse: fala novamente sobre o Salmo 148. E aqui, em obediência à voz do Senhor, eu quero ler o Salmo 148, que diz: a natureza é convidada a louvar a Deus. O Salmo 148 nos diz: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores,
vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, e as feras e todos os gados répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. A palavra de Deus diz, quando nós lemos a palavra de Deus, ela é viva. Viva por quê? Porque é o nosso Deus falando. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando a palavra de Deus nos diz que essa palavra é viva, é eficaz. Eficaz por quê? Porque ela produz aquilo que ela diz. Então, queridos, a palavra de Deus é o Espírito Santo falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Este Salmo 148 é um convite universal. Que lindo! Quando nós falamos é um convite universal, é porque está abrangendo a todos nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E este salmo, ele está dividido em duas partes. A primeira coisa que nós vamos ver é os louvores, o Senhor ordenando os céus dos céus a louvarem ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor convocando todo o universo, os seres espirituais, os seres celestiais, os humanos, todos, e convida a você que está na escuta do programa, convida você a adorar ao Senhor, louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. Aleluia! O salmo começa com a palavra louvai. O Salmo 148, ele começa com a palavra louvai. E nós vamos ver todos os versículos, até o versículo 14, nós vamos ver o salmista, através do Espírito Santo de Deus, conclamando a todos a louvar ao Senhor, que no hebraico significa dizer louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. E aqui, queridos, esta palavra é uma palavra que com certeza vai estar gravada no seu coração. Aleluia, aleluia. Vai estar no seu coração, porque o Salmo nos mostra que o louvor começa nos céus dos céus. Nos céus dos céus, com os anjos, com o exército celestial, com o sol, com a lua, com as estrelas, aleluia, convidando em primeiro lugar a louvar o Senhor. E nós vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 7, nós vamos ver o Senhor ordenando a todos os anjos a louvarem ao Senhor, a adorarem o Senhor dia e noite. Você tem ideia o que é os anjos diante do trono de Deus, adorando o Senhor,
glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, dia e noite. E nós, queridos, aqui na terra, temos que nos juntar aos anjos. Não significa dizer que você vai adorar, que você vai glorificar o Senhor só o momento que você vai para a igreja, está diante dos pastores. Não, não. Adorar o Senhor em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós estamos invocai ao Senhor, que é digno de louvor, e nós vamos ficar livres dos nossos inimigos, o nome do Senhor será exaltado nas nossas vidas. Nós temos que adorar. Está no comércio, está no seu trabalho, está aonde você esteja. A ordem de Deus é para nós adorarmos ao Senhor. E nós vemos aqui: louvai o céu dos céus, louvai as águas que estão acima dos céus. É a palavra que nós estamos lendo. E prestem atenção que aqui, no Salmo 148, o Senhor destaca uma lei. Adorar a Deus não é só religiosidade, não, mas é uma lei estabelecida pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, nós, aqui no Brasil, nós temos a lei, que é a primeira lei do nosso Brasil, é a lei que nós devemos obedecer. Esta lei. Aleluia. É uma lei importante. É uma lei que é chamada Constituição Federal. Nós estamos falando, porque preste atenção o que nós estamos falando. O Senhor ordena uma lei que todas as nações, toda a humanidade, todos os seres celestiais adorem ao Senhor. É uma lei. E nós estamos falando que a lei existe no Brasil. A lei da Constituição Federal, onde dá toda a liberdade para que nós tenhamos liberdade, mas estabelecidas dentro da lei. A nossa liberdade não pode ser uma liberdade de extravagância, de fazer tudo que você quer, de roubar, de matar, de destruir. Não, porque existe uma lei, existe o Código Penal, existem as leis da Constituição Federal que nós temos que estar submisso, que nós temos que obedecer às leis. E a lei espiritual, a lei que o Senhor ordena, aleluia, é a lei dele, aleluia. E nós temos, sabe o que fazer? Nós temos que obedecer aquilo que Deus está ordenando, porque Deus não mente, Ele é um Deus poderoso. Ele diz, é uma lei. Eu estou decretando uma lei para você, e esta lei você vai obedecer, aleluia. Você vai obedecer esta lei, porque esta lei é feita para obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. É lei. Muitas vezes nós lemos a palavra e nós não oramos antes de ler a palavra, nós não pedimos para que o Espírito Santo de Deus revele a palavra para nós. Então fica assim, só ler sem entendimento. E aqui nós já pedimos para o Espírito Santo, aleluia, discernir esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui está a lei. Nós estamos lendo a lei de Deus que ordena para todos, convocando a todo o universo, colocando os seres espirituais, convocando os corpos celestes, os corpos humanos, colocando a toda criatura,
toda a criação. Por que ele diz para o sol adorar o Senhor? Por que ele diz isso? Porque na hora que nós olhamos para o sol, na hora que nós somos abençoados pelo sol, aleluia, nós estamos agradecendo ao Senhor por Ele estar, aleluia, nos aquecendo com fogo, com o poder das mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Ele ordena a lua, as estrelas? Porque quando chega a noite, a luz tem a claridade e nós somos motivos de adorarmos ao Senhor, de glorificarmos ao Senhor. Então, queridos, o Senhor Deus, Ele faz um convite: louvai desde a terra, vós baleias, todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, nós estamos lendo a palavra, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados répteis e aves voadoras, toda a criação, nós estamos falando que toda a criação de Deus é para adorar ao Senhor. É uma lei, é uma ordem estabelecida pelo dono da terra e pelo dono do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz: todas as feras e todos os gados répteis e aves voadoras. E diz: reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e sobre o céu. E nós vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 7 e versículo 9, a Bíblia revela uma multidão de povos, uma multidão de tribos, uma multidão de raças diante do trono do Senhor, adorando e glorificando o nome excelso e poderoso do nosso Deus. Que glória! É uma bênção nós sabermos de tudo isso, é uma bênção nós sabermos que diante do trono de Deus, isto já é um propósito eterno de Deus, isto já é para ser cumprido, aleluia, por todas as raças, por todas as tribos, por todos os povos, por todas as nações, moços, jovens, velhos, crianças, todos nós somos conclamados a louvar o nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos ver no Salmo, Salmo em João, no capítulo, Evangelho de João, no capítulo 4 e versículo 23, o Senhor Deus falando que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque são estes que o Pai procura para ser os seus verdadeiros adoradores. Ora, preste atenção, se o Senhor Deus, Ele diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, é porque existe os falsos adoradores. E quem são os falsos adoradores? Quem são aqueles que não estão adorando a Deus em espírito e em verdade? São aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus junto ao seu altar. E para que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus em nosso altar, nós temos
que entregar as nossas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque se nós não fizermos isso, a pessoa pode até, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, mas não passa do teto. Por quê? Porque você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque para nós entrarmos no céu, são aqueles que são limpos de mão e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, queridos, quando o Senhor diz, Deus diz para todos os ouvintes da Rádio Fidelidade com Deus, que é para adorar em espírito e em verdade, porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Se Deus, repetindo, se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque tem falsos adoradores. E como falamos, os falsos adoradores, eles precisam se curvar diante da presença de Deus. Precisam reconhecer que são pecadores, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se estão destituídos da glória de Deus, está fora da presença de Deus. Para isto, a pessoa tem que reconhecer os seus pecados, tem que se analisar, tem que ver, tem que se humilhar, tem que prestar atenção. Senhor, a minha vida eu quero te pedir perdão por todos os pecados, por tudo aquilo que não te agradou, por tudo aquilo que eu fiz, por todos os pecados, todos, nós temos que confessar, nós temos que dizer, pedir perdão do Senhor, para que a nossa adoração seja verdadeira. Então, queridos, todos nós temos que receber o Senhor nosso Deus, aleluia. Nós temos que receber o Senhor nosso Deus em espírito e em verdade, aleluia, como único, suficiente e eterno Salvador de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, é uma palavra muito linda. E nós continuando aqui no Salmo 148, quando o salmista, através do Espírito Santo de Deus, ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Preste atenção que no momento em que você está adorando a Deus, a palavra diz, e Deus não mente, Ele lhe exalta. Você é exaltado, daqui a palavra. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. E nós temos, por exemplo, uma honra que Deus deu a Paulo e a Silas. É uma palavra que todos conhecem, é uma palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando Paulo e Silas, eles chegam em Filipos. Na cidade de Filipos, eles vão à oração. E no caminho surge uma moça que dizia para eles: Paulo e Silas são homens de Deus, são grandes homens de Deus, ele traz salvação a este povo. Só que quem estava falando não era o Espírito Santo de Deus, quem estava falando era o próprio maligno, o próprio Satanás que estava naquela moça. E ela falou isso, a Bíblia diz que ela não falou só uma nem duas, falou algumas vezes. E Paulo, uma hora, virou-se para ela e sabe o que foi que fez? Repreendeu o espírito maligno. Sabe o que é que nós temos que pedir do Senhor fazer também? Nós temos que pedir de Deus que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o dom do discernimento, para que nós não venhamos estar enganados, porque o maligno,
Você vê aqui com Paulo e Silas, aquela moça, são homens de Deus, homens que trazem a salvação. Ela estava falando a verdade, mas a verdade era para enganar as pessoas. Então, queridos, hoje, na atualidade, nós temos que pedir o discernimento do Senhor para que nós não sejamos enganados. Nós temos que tirar o nosso tempo, nossos minutos, as nossas horas adorando o Senhor. Você tem, você não, irmã, eu estou lá no centro de Manaus. Você pode adorar o Senhor, você tem uma mente. Senhor, aonde você entrar, onde você sair, Senhor, entra comigo, eu estou aqui, eu te adoro, eu te glorifico, entra comigo. Nós temos que aprender isso, para que o maligno não venha nos enganar. E o que foi que aconteceu? Quando Paulo e Silas, quando Paulo repreendeu aquele espírito maligno, o que foi que aconteceu? Aquela moça foi liberta. Só que as pessoas que ganhavam dinheiro através daquela moça, enganando as pessoas, pegaram Paulo e deram em Paulo, e açoitaram a Paulo, e jogaram Paulo na prisão, e amarraram no tronco Paulo e Silas. E sabe o que foi que aconteceu? A palavra de Deus diz que no momento em que Paulo estava orando, estava adorando a Deus, glorificando a Deus no horário de meia-noite, os presos todos escutando o que Paulo estava orando, o que Paulo estava louvando, o que Paulo estava glorificando. E a palavra de Deus diz que Deus honra quem está louvando ao Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? Foi tão lindo que Deus mandou um terremoto tão forte que abriu as portas da prisão. Oh, que maravilha! Uma maravilha! Deus honrando. Eles ficaram escutando e ficaram sensibilizados, porque Paulo era um momento difícil. Ele estava ali em um dos momentos difíceis da vida dele. E eu digo a você também, que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que você esteja com as portas fechadas, mesmo no momento em que você esteja enfermo, mesmo no momento em que você esteja com dores, adore o Senhor, porque Paulo, ele estava ali naquela prisão, com o corpo, com certeza, dolorido das peias, da surra que deram nele, com certeza, mas nada impediu dele, ele está preso ali naquela prisão, nada impediu dele adorar o Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? Os presos ficaram ali, era para eles terem saído, era para eles terem fugido, nenhum fugiu. O terremoto foi grande, foi forte. E sabe o que foi que o carcereiro fez? Quando ele percebeu que todas as portas estavam fechadas, ele puxou a espada e quis se matar. E Paulo gritou: não faça isso, porque todos estamos aqui. E ele ficou tão maravilhado de ver, mesmo no terremoto, mesmo naquela dificuldade, mesmo Paulo adorando, mesmo Paulo glorificando, ninguém saiu, ficaram todos ali. E louvado seja o nome do Senhor, que aquele carcereiro, o que foi que ele fez? Ele se ajoelhou e perguntou de Paulo e de Silas o que ele fazia para ter a vida eterna. O que ele fazia? E sabe o que foi que Paulo respondeu? Porque ele conhecia a palavra, estava escrito na palavra. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo
tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que glória quando nós estamos crendo de verdade, quando nós estamos colocando a nossa confiança, porque o Senhor já nos deu a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Senhor já nos deu a fé e nós temos que colocar em prática a nossa fé, nós temos que colocar em prática o nosso crer, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado e tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Então, queridos, a palavra de Deus diz que aquele carcereiro pegou a Paulo, foi lavar as feridas, foi dar um banho e levar para Paulo tomar um banho, e a família dele foi batizada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Isto é muito glorioso. Preste atenção o que foi que aquele carcereiro fez. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele perguntou o que ele fazia para chegar no céu, o que ele fazia para chegar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E Paulo, com convicção, disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, queridos, na hora que nós estamos crendo no Senhor, na hora que nós estamos depositando a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, só Ele é digno de nós nos ajoelharmos. Só Ele é digno de nós nos curvarmos diante da presença do Senhor, com temor, não com temor de medo, mas com temor de obediência à palavra de Deus. E aqui, queridos, nós vamos orar mais uma vez, agradecendo por esta palavra. Que esta palavra venha estar entronizada no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Que esta palavra venha estar em obediência àquilo que você ouviu e com certeza vai colocar em prática. Vamos orar. Convidamos você, vamos unir mais uma vez a nossa fé, porque este programa, ele é chamado Programa Perseverando em Oração. E você está convidado para todos os dias estar conosco, adorando, glorificando e orando ao Senhor nosso Deus, porque a palavra de Deus diz, o Senhor Deus, Ele nos diz: orai e orai sem cessar. Não com aquela oração. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, todo mundo sabe que Ele ensinou, mas não é para você, Pai Nosso que está no céu, santificado, não. Nós temos que prestar atenção à oração que Deus mandou nós orarmos. Então, queridos, quando o Senhor Deus, Ele diz, orai e orai sem cessar, é para nós colocarmos em prática, é para nós conversarmos com o nosso Deus. Ele quer que nós venhamos a conversar com Ele, porque a palavra de Deus diz que antes que nós abramos as nossas bocas, Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir, então, que nós vamos falar. Então, se Deus sabe aquilo que nós vamos falar, que nós vamos pedir, aleluia, nós convidamos o Senhor para juntos, aleluia, com o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo interceder por nós diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos da intercessão do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós precisamos estar na posição certa e correta diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui, antes de nós orarmos, nós convidamos você que está ouvindo esta palavra. Nós convidamos a sua família, a sua parentela, a chegar-se diante desta rádio. Você pode se humilhar, você pode se ajoelhar, você pode estar em pé, mas você pode dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero te aceitar neste dia como meu único, como o suficiente e exclusivo Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero, Senhor, que Tu perdoe os meus pecados. Eu quero, Senhor, vamos dizer? Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados.
todos aqueles que eu cometi por pensamentos, por palavras, por obras. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque eu quero entrar na Tua glória. Aqui nesta terra, Pai, eu sei que nós só estamos de passagem. A nossa morada eterna não é aqui, Senhor. E eu sei que para eu entrar no céu, eu não vou entrar de qualquer jeito, mas eu vou entrar, Senhor, aleluia, diante da Tua misericórdia santa, perdoando os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve, diga para Deus, escreve, Senhor Deus, o meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus, porque eu quero ter a certeza da minha salvação. Eu quero ter a certeza, porque a Tua palavra diz, em João, no capítulo 1 e versículo 12, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós, no momento em que nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E você, neste momento, está recebendo o poder do nome de Jesus Cristo. Você está recebendo o poder do Espírito Santo de Deus. A partir deste momento, você passa a ser o altar do Espírito Santo de Deus na sua vida. E como altar do Espírito Santo de Deus, você pode todos os dias dizer: Senhor, eu estou aqui, vamos conversar. Eu sou a tua filha, Senhor, e eu quero te adorar, porque tu, Senhor, eu sou escolhida tua, porque, meu Senhor amado, eu sei que eu vou participar do grande banquete que tu já tens preparado para todos aqueles que invocam e que te recebem e que estão ligados com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, Pai, nós oramos por todas essas pessoas que entregaram as suas vidas nas tuas mãos. Você que entregou a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, você também, nós vamos orar neste momento por você que entregou a vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Grande e poderoso Deus, grande e poderoso Pai que estás nos céus, aqui está, meu Senhor, grande multidão de pessoas se humilhando diante da tua presença, reconhecendo o teu nome, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua glória, reconhecendo a tua majestade, te pedindo perdão, Senhor, de todos os seus pecados. E a tua palavra diz que tu é quem perdoa os nossos pecados e é quem sara as nossas enfermidades. Pai de glória, e em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu Espírito Santo de Deus entre em todas as vidas que te reconheceram, que te aceitaram como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Senhor Jesus Cristo, das suas vidas. E aqui, Pai, nós agradecemos a Ti por todas essas vidas que têm se humilhado diante da Tua presença, que Tu o faça a unção gloriosa do Teu Espírito Santo sobre cada uma vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aqui, Pai, nós continuamos agradecendo pela palavra que foi explanada, agradecendo, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu poder, agradecendo, meu Senhor, porque neste dia, Pai, neste momento, nós podemos dizer a Ti que Tu és o nosso Pai glorioso, que Tu és o nosso Pai santo, que Tu és o nosso Pai amado, e nós queremos, meu Senhor, estar diante da Tua presença, numa verdadeira adoração, num verdadeiro louvor, numa verdadeira gratidão a Ti, porque só Tu, Senhor, sabe todas as coisas a nosso respeito. Só Tu, Senhor, sabes, meu Senhor amado, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós somos dependentes de Ti. Pai de glória, Pai de poder, nós queremos, meu Senhor amado, que Tu visites, meu Senhor, Pai, todo
todos aqueles que te servem, que tu visites, meu Senhor, os pastores que te servem fielmente, os diáconos, as diaconisas, meu Senhor amado, que tu visites a consagração, meu Senhor, ali no templo da família, Pai, dia de quarta-feira, pela manhã, Pai, às 18, pela manhã, Pai, de 8h30 às 10h30, Pai de glória, Pai de poder, que tu, meu Senhor, visites ali na Avenida Joaquim Nabuco, 1810, a consagração. Visite, meu Senhor, o templo da família. Visite, meu Senhor, o teu povo, aqueles que estão na espera e no aguardo da tua vinda santa e gloriosa. Ah, meu Deus, e nós te pedimos nesta manhã uma unção especial, meu Senhor, para todos os ouvintes. Nós te pedimos uma unção especial do Espírito Santo de Deus, uma unção especial do teu sangue, meu Senhor, para que, meu Senhor, nós venhamos estar, meu Senhor, fortalecidos em ti e na força do teu poder. Pai de glória, Pai de poder, e aqui, meu Senhor, mais uma vez, aleluia, louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Perseverando em Oração, aleluia. Aqui, Pai, nós estamos através das ondas sonoras da Rádio Fidelidade com Deus, que tudo o que foi ministrado, tudo o que foi falado, a unção do teu Espírito Santo, meu Senhor, caia sobre cada um de nós. Lembre-se, quem persevera na presença do Senhor, guarde bem essa palavra para você. Quem persevera na presença do Deus Todo-Poderoso nunca está sozinho, porque Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui nós agradecemos pela sua presença, que você transmita este programa para os seus amigos, nos grupos sociais, em toda a parte social, que alcance a Rádio Fidelidade com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe.